o velho do carrinho, Alberto Porfírio. Na calçada, alguém observava um idoso que pelas ruas ia, arrastando um carrinho onde juntava lata velha, papel, tudo que via. Ao depósito, ali perto, ele rumava. Todo aquele bagulho lá vendia, por tão pouco dinheiro que só dava para a pequena merenda do seu dia. Quando à noite, se o sono lhe chegava, mesmo ali no carrinho se alojava. Quanto frio sofria esse velhinho. Fui um dia revê-lo no seu canto. Ele ergueu-se do chão e disse em pranto: ó, seu moço, roubaram o meu carrinho. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo André Comaru. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Zé. Bela poesia para começar o programa. Parabéns. Olá, pessoal, tudo bem? Antigamente, por exemplo, na rua que eu morava, tinha aquele fuxiqueiro, né? O cara que conhecia a história de todo mundo, falava da vida de todo mundo, né? Tinha até um que o apelido dele era Boca de Radar. Hoje, o Boca de Radar é o Google, né? A gente sabe tudo da vida do cara. Então, eu estava olhando aqui no Google, o seu Instagram, e eu estou vendo que você é fundador da ONG australiana Be Happy Music Club. Eu gostaria que você falasse desse seu trabalho que você desenvolveu e desenvolve nessa ONG. Claro, com todo prazer. Primeiro, obrigado por me receber aqui na casa da vovó Dedé. Acabei de fazer uma turnê maravilhosa com a Roberta, me deixou super à vontade, super em casa. Estou mais encantado ainda, né, com esse trabalho incrível que vocês realizam aqui, então parabéns. A Be Happy Music Club é uma ONG australiana e fijiana, lá das Ilhas Fiji, né, no extremo sul do Pacífico, ali do outro lado do mundo. E eu iniciei isso em 2016, né, eu morava na Austrália já há 7 anos, tinha conseguido a minha residência e queria fazer algo que me preenchesse um pouco mais. Eu estava sentindo vontade de dar de volta, né? Eu estava lutando pelos meus gols há muitos e muitos anos. E eu tenho um exemplo de casa, né? Meu pai e minha mãe, Pedro e a Beth, que ensinam a gente a compartilhar desde que a gente é pequenininho. Eu tenho memórias, né, de muito novo, meu pai e minha mãe levando eu e meu irmão Rafael para o Lá Torres de Melo, onde meu pai tocava um violão para o pessoal, minha mãe levava uns quitutes, a gente interagia, né? E a gente sempre viu essa partilha. E depois de muitos anos morando fora, eu percebi que eu lutei muito pelos meus gols, conquistei eles, eu senti um vazio e falei, cara, preciso entender qual a minha missão nesse planeta. Acabei indo para as Ilhas Fiji em 2016, fiquei por lá 1 ano de trabalho voluntário e foi nesse contexto que o universo me colocou na frente de 25 crianças cegas, muitas com autismo, muitas com problemas físicos, né, deficiência física, e muitos traumas emocionais, porque a maioria daquelas crianças também eram rejeitadas pelas suas famílias. E aquilo me tocou muito e eu levei um programa musical para dentro daquela escola e isso se tornou uma ONG que, desde 2016, né, a gente traz essa missão maravilhosa de desenvolver o bem-estar físico e mental dessas crianças e também, com a igual importância, né, promover a inclusão social dessas crianças através da música, da arte, da expressão que vem de dentro para fora, né? Então, a Be Happy é mais ou menos isso aí. E o que te levou, o que te despertou ir para a Austrália? Qual foi o motivo que fez com que você fosse para a Austrália para desenvolver esse trabalho? Eu saí de Fortaleza, eu sou cearense, daqui de Fortaleza, torcedor do Ferroviário, diga-se de passagem. Com muito orgulho. Certo. E a gente... Bom, eu saí de Fortaleza em 2007 e fui morar em São Paulo, na verdade, por 3 anos. Né? Uma mistura de viver com a minha banda de rock versus trabalhar nos canais ESPN, canais de esportes. Eu tinha conseguido um emprego lá, dentro do canal de TV. E eu, na verdade, senti que o meu inglês não estava suficiente para estar, né, dentro daquela empresa, que continuar crescendo, porque era uma empresa de fora, americana, vinha, né, os gringos, né, para São Paulo, e eu não conseguia desenvolver ali uma conexão mais forte, porque a minha língua era limitada. E eu defini que estava na hora de dar um próximo passo, e aí acabei indo para a Austrália. A priori eram 6 meses, mas eu acabei ficando 12 anos diretos, né? E desde 2020 eu estou entre Austrália e Brasil. Então, graças a Deus, a Austrália e Fiji também são casa, mas agora eu fico mais tempo
da minha vida dedicado aqui aos projetos no Brasil. E a razão foi essa, a primeira, né? E a segunda razão foi eu queria surfar as ondas que eu via nos filmes de surf, né? Desde moleque, e a Austrália é um paraíso do surf. Falar em surfar, eu me lembro, na década de 70, que eu era adolescente, a gente não usava esse termo surf, pelo menos aqui no Ceará. A gente chamava pegar carretilha. Não sei se tu conhece esse termo, né? E a gente pegava uma tampa, eu pegava uma tampa de isopor, daquele isopor grande, dentro do ônibus, né? Sempre não tinha terminal, a gente ia com essa tampa de isopor dentro do ônibus para pegar carretilha ali na Praia do Náutico, né? Legal. E eu lembro que uma vez eu fui os ônibus tudo lotado e eu me descuidei, o CT ia passando, quebrou a minha prancha. Chegou lá sem prancha para fazer carretilha. Sem prancha, foi um trauma muito grande. Mas a minha filha, eu tenho uma filha, tenho um genro e tenho um neto de 3 anos que surfam, gostam de surfar. Que legal. E esse projeto B-Rap, você trouxe aqui para Fortaleza, por que você resolveu vir para cá? Voltar aqui para a sua terra natal? Depois que a B-Rap apareceu na minha vida, né, que eu realmente acho que eu fui um instrumento do universo, falando assim, quer saber qual é a tua missão? Essa aqui, ó, e aí, vai encarar? Então vai. Certo. Então, depois que eu senti isso mesmo, né, e eu senti muito rapidamente, naquele dia mesmo, eu sabia que aquilo era uma coisa muito especial, eu comecei a realmente ver o desenvolvimento daquela criançada, cara. Cada história, assim, Zé, incrível, de crianças cegas, né, que tem outros gifts, outras, né? Outros presentes, outras né? capacidades. Então, a gente fala no rótulo profissional e aceito no nosso país crianças deficientes. Eu não gosto desse termo, na verdade. Eu acho que são sim crianças especiais. Ele tem as suas no melhor habilidades sentido. Também, né? No melhor sentido da palavra, e são pessoas com habilidades únicas. Isso. Porque são pessoas que têm habilidades que nós não temos. Nós nos consideramos normais, né? Eu não me considero, na verdade, um pouco normal. Eu acho que o senhor também não está na casa do normal, não, né? Ninguém é. Mas quando eu vi aquele projeto transformar a vida daquelas crianças, reconectar essas crianças com suas famílias, eu falei, putz, eu tenho que levar isso para minha terra natal, né? Então, comecei a pensar em 2016 ainda como eu poderia fazer isso. E aí, em 2019... através de um grande irmão da música, que tocou comigo a vida toda, o Pedroca, que hoje mora em Amsterdã, na Holanda, eu abri esse sonho para ele de levar para o Brasil, e ele falou, meu irmão, por que tu não fala com o Dado, fundador do IPOM, né? Fala com o Dado, cara. Pô, eu falei, verdade. Aí o Dado, cara, me apresenta teu projeto, e eu apresentei para ele o projeto, aí ele me apresentou para a Fabrini, que é a diretora do IPOM, e aí foi realmente assim, o grande motivo pelo eu ter decidido ficar mais tempo no Brasil. Mesmo durante a pandemia, eu poderia ter voltado para a Austrália, né? Eu sou australiano, tenho uma dupla nacionalidade, mas a ideia de poder contribuir com a comunidade, né, da minha terra natal era muito forte, esse desejo, esse sonho, né? Então, a Fabrini e o Instituto Povo do Mar me receberam de braços abertos e desde então a gente está lá contribuindo, levando musicalização e musicoterapia. A musicoterapia é desenvolvida com foco nas crianças especiais, nas crianças com habilidades únicas das regiões ali do grande Vicente Pison, né? Então vai Titanzinho, Serviluz, Praia do Futuro 1 e 2, Sabiaguaba, Cacipesca, enfim. E tem sido muito incrível a jornada. A música, ela é divina, né? A gente, quando eu adoro música, né? Quando eu ouço música, eu me sinto leve, né? Me sinto tranquilo. E a música transporta a gente, né, para um período da vida da gente, de criança, de adolescente. A gente lembra uma viagem, né? Lembra uma namorada e tal. É verdade. Né? Tem até uma música falando você falou agora de mar e tal, tem uma música que foi gravada pelo Fagner, né, que diz assim, eu só queria que você fosse um dia ver as praias tão lindas do meu Ceará. Tenho a certeza que você gostaria dos mares bravios, das praias de lá, né? Que é de um compositor cearense chamado Carlos Barroso, né? Eu sempre, os entrevistadores, eles sempre têm um ponto, né, eletrônico, para o pessoal avisar, fala isso, fala aquilo, né? Eu não tenho. Aí é a Nádia, que é a minha mulher, que vem cochichar no meu ouvido, porque às vezes eu esqueço, eu tenho uns patrocinadores aqui importantes, tem vídeo, tem tudo, né? E hoje ela não veio, é um ponto facultativo, porque tem dia que ela vem, tem dia que ela não vem, né? Então, para eu não me esquecer, eu gostaria de pedir à produção o vídeo para a gente falar sobre o B-Rap. Ah, legal, né? Boa. Vamos lá. É com música que o cearense André Comaru transforma a vida de crianças com deficiência do outro lado do mundo.
Melodia que revela talentos e resgata sorrisos escondidos pela rejeição. É o benefício físico e mental, através da música, mas a inclusão social. Dá para essa criançada uma chance, sabe, de mostrar o talento dela, delas mostrarem que, assim, elas não têm uma deficiência. São habilidades diferentes, na verdade. São crianças com muitas habilidades, né? E que não são reconhecidas. Então, a música é uma das formas, assim como eu acho que a arte, o esporte e outras coisas, que podem ser implementadas na educação especial, né? Podem levar de benefício positivo para essas crianças, para as comunidades e, obviamente, para a sociedade com a ferramenta de inclusão social. André passou a enxergar a vida dessa forma ao chegar como voluntário às Ilhas Fiji, no Pacífico Sul, depois que um ciclone devastou o país em 2016. A terapia musical resgatou a sensação de pertencimento e a capacidade de voltar a sonhar de crianças cegas, autistas e com síndrome de Down. Hoje, a ONG Be Happy Music Club, fundada por ele, está presente em 5 escolas das ilhas e muda a realidade de mais de 200 crianças. A cada 18 meses, o André atravessa o oceano para rever a família e sentir o calor do cearense na amada Terra da Luz. Decidiu que em breve o projeto voluntário de terapia musical vai ser trazido para o Brasil, inclusive para o Ceará. A pandemia fortaleceu o desejo de realizar esse sonho antigo, mas impediu que o André voltasse para a Austrália. Em Fortaleza, desde fevereiro, ele está transformando a vida das pessoas e do lugar onde vive de outra forma, cuidando do meio ambiente. Ativista conectado com a natureza, mobilizou um grupo de voluntários e faz a limpeza da praia de Iracema pelo menos uma vez por semana. A ideia é que ele aconteça sem mim, né? Assim como o Be Happy Music Club, eu acredito que eu sou uma ferramenta, né, o idealizador, motivador para fazer acontecer. Bacana, né? Esse trabalho que você faz. E eu também vi aqui no seu Instagram que você ganhou em 2020 a Sereia de Ouro. Isso, não é isso? Isso. Foi por conta desse trabalho que você fez e trouxe para cá. Eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso. Claro, claro, Zé. E é uma história engraçada, porque eu estava muito tempo fora do Brasil e eu não lembrava o que era o prêmio. Realmente não lembrava. E um dia eu estava em casa e aí eu recebi uma ligação. Eu já tinha chegado aqui no Brasil fazia alguns meses e estava procurando diversas mídias para falar sobre a causa, tentar conseguir patrocínio, virando uma ONG aqui, enfim, naquela correria. E aí eu recebi, ou seja, estava promovendo a palavra, né, a mensagem da Be Happy, né? E aí eu recebi uma ligação de um produtor da TV Verdes Mares e ele falou assim: "Oi, André, tudo bem? Que é o fulano. Olha, eu queria te falar que você está concorrendo ao prêmio Sereia de Ouro." Eu falei: "Nossa, cara, legal, concorrendo a um prêmio, mas desculpa, o que é o prêmio mesmo?" ele deu uma risada no telefone e falou: "Cara, tu não conhece?" Eu falei: "Cara, eu não tô lembrando não, mas..." Aí eu lembrei que o Patativa do Açaré tinha ganho. Eu falei: "Foi que o Patativa do Açaré ganhou uma vez e a Raquel de Queiroz." Aí ele falou: "É esse mesmo." Eu falei: "Cara, pô, estão me oferecendo esse prêmio por quê? Eu tenho muito para correr até chegar no nível, né? Se é que um dia eu vou ter a importância de um Patativa do Açaré ou de um Raquel de Queiroz. Mas tudo bem, eu vou aceitar." E aí eu perguntei por quê, e realmente foi pelos trabalhos realizados lá nas Ilhas Fiji, né? Isso. A gente estava há 4 anos já realizando esse trabalho, atendendo 224 crianças, 5 escolas. Então, realmente era um trabalho muito lindo, mas era do outro lado do mundo, né? E aí eu até brinquei: "Cara, se eu ganhar esse prêmio, eu vou aceitar de coração, mas eu vou pedir outro se a gente conseguir começar a ONG aqui." Certo. E a gente conseguiu, graças a Deus, estamos na terrinha. Em 2023, a Casa de Vovó Dedé também foi contemplada na pessoa da dona Regina com a Sereia de Ouro devido ao trabalho filantrópico que a casa faz, o viés social, que é muito parecido com o seu, não é isso? E muito merecido, inclusive, a dona Regina e o seu Mansueto deveriam ter ganho muito antes de eu pensar em ganhar um prêmio como esse, né? Afinal de contas, vocês fazem um trabalho maravilhoso em Fortaleza há 30 anos, né? Isso. Então, assim, veio, que bom que veio,
Mas podia até ter vindo antes, né, Zé? Falei. Mas tem- veio na hora certa, né? Veio na hora certa. Exatamente. Eu gostaria que você falasse também daquele outro projeto, Nossa Iracema, né? Que você também implantou aqui e é o problema dos oceanos, né? Da poluição nos oceanos. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, que é muito importante. Claro, claro. Um prazer. A Nossa Iracema é um outro bebê, né? Assim, que já cresceu. Na verdade, já é um adolescente, quase adulto, de tanta coisa boa que a gente já fez. Mas a Nossa Iracema, basicamente, foi uma iniciativa que eu tive depois que eu voltei a conviver com a minha cidade, né? Depois que eu voltei a conviver com Fortaleza, depois de 14 anos fora, eu vi uma praia de Iracema muito sucateada, suja, descuidada. Infelizmente, ainda hoje, né? Continua do mesmo jeito, apesar de eu ter visto muitas melhoras e muito fruto, né? Sem nenhuma falsa humildade, do trabalho da Nossa Iracema. Não só do André, mas de todas as pessoas que hoje, né, dão as mãos pela causa oceânica, né? E a gente começa a fazer isso dentro da Praia de Iracema, mas hoje a gente já atua, né, no Nordeste todo, trabalhos no Piauí, no Maranhão, enfim, em outros lugares. E a nossa missão é de trazer de uma forma lúdica, através da arte, através de limpezas de praia, através de muita troca de ideia, né, uma mensagem de educação ambiental, que as pessoas possam ser sensibilizadas e tomar conta do seu planeta de uma melhor forma. Mas é um trabalho, André, a médio e longo prazo, né? Para conscientizar as pessoas a ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que a poluição dos oceanos, ela vem, a maioria da poluição das cidades, né? Não é isso? Isso. Então, esse trabalho que vocês fazem, que você faz e as outras pessoas, é um trabalho muito importante, mas tem que ter uma conscientização do poder público, né? Que eu acho que tinha que ser um trabalho de cima para baixo, né? Os países, os estados, as cidades se conscientizarem que tinha que tratar melhor o meio ambiente para que a gente tenha uma vida mais saudável, a nossa geração e as gerações futuras, né? E a poluição dos oceanos, eu vi até também no Instagram você dizendo que o oceano está na UTI. Aí eu queria saber essa frase que você disse, mas está na UTI em fase terminal ou ainda tem condição de reverter isso aí? É uma ótima pergunta. Obrigado. Bom, só um comentário sobre o poder público, né? E que você falou que tem que vir de cima para baixo. A situação do nosso oceano e do planeta, de uma forma geral, ela é tão crítica hoje, Zé, que eu acho que a mudança tem que vir de baixo para cima, de cima para baixo, de todos os ângulos, né? Da esquerda para a direita, direita para a esquerda, porque a gente realmente chegou em um ponto em que a gente tem que mudar rápido e radicalmente a nossa forma de pensar, de consumir, né? Reduzir o nosso consumo radicalmente para que a gente possa deixar um planeta, né, livable, como a gente fala em inglês, né? Um planeta com vida para essas gerações que estão vindo agora, daqui a pouco, para essa meninada que está aqui dentro da casa de vovó Dedé todos os dias. E a gente tem que deixar um planeta melhor e a gente tem que deixar seres humanos melhores para o planeta também, né? Então, o nosso trabalho vai muito nesse encontro, né? De fazer essas articulações com a comunidade, com o turista, né, com o frequentador da praia, com o poder público e com a iniciativa privada. A gente acredita que se esses pilares não derem as mãos, conjunto, para a gente pensar em mudanças radicais, urgentes, rápidas e eficazes, que perdurem, né? Isso. Mas respondendo rapidinho sobre a UTI, sim. O oceano está na UTI, o reloginho ali está quase falindo. Por quê? Porque hoje o oceano sofre muitíssimo, é o primeiro a sofrer com o que a gente chama de mudança climática. E o oceano é o primeiro a ser impactado porque o oceano é o maior bioma do nosso planeta, né? O nosso planeta tem 78% de composição oceânica. Então, a partir do momento que a gente aquece o planeta, o maior bioma vai sofrer. E, fora isso, a gente tem a pesca industrial, a pesca fantasma, a poluição marinha, né? Enfim, e muitos outros problemas que a gente realmente hoje não se obedece o defeso, né? O pessoal não se obedece pega defeso. o caranguejo no período que é inoportuno. Isso. A pesca industrial joga redes lá no alto mar, redes do tamanho da cidade de Fortaleza, sai arrastando tudo, o que vem para a mesa e o que não vem, né? E tudo na natureza, Zé, tem uma grande importância e está tudo conectado. Então, se o peixe pequeno morre em grande quantidade, isso afeta tudo, inclusive o ar que a gente respira. Porque o oceano, além de tudo, além de dar para a gente um lifestyle, né, um estilo de vida bacana, ir para a praia, né, confraternizar, surfar, kitesurf, enfim, tanta coisa, gera emprego, produz nossa proteína, né? 70% do planeta consome proteína do oceano. Mas, além disso tudo, né, o oceano ainda produz
mais ou menos 55% do ar que a gente respira. Então, de cada 10 respiradas que a gente está dando aqui nesse programa, 6 vem do oceano. Então, quer dizer que é um mito, é uma falácia dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, a Amazônia é um pulmão do mundo. Mas, Não, mas eu digo nós assim, temos 4. Entendeu? 4? 4 pulmões do mundo. Isso é um negócio Como que assim? eu vou explicar para você agora. Eu faço trabalho de educação ambiental dentro de escolas, né? E, cara, aprendo tanto com essas crianças, né? E como a gente aprende aqui, né? Casa da Vovó Dedé, os professores devem aprender muito também com as crianças, com certeza. E eu estava dentro de uma escola, fazendo um trabalho de transformar aquela escola numa escola lixo zero, escola sustentável, em Curral Velho, lá no Acaraú. E eu falei sobre o oceano, sobre a floresta e tal. E aí uma criança levantou a mão e disse assim: ô tio, mas se o nosso ar vem da floresta e vem do oceano, então a gente tem 4 pulmões, né? Eu falei, é verdade. O esquerdo, o direito, a floresta e o oceano. Bacana, porque se a floresta traz 50%, o oceano traz outros 50%. E a gente tem o nosso pulmão esquerdo e o direito, que só recebem esse ar porque esses grandes geradores de oxigênio estão dando isso pra gente como um milagre da vida, né? De graça. A gente, graças a Deus, ainda não chegou no ponto de chegar na bodega do seu Chico e falar: seu Chico, me dá aí 3 quilos de oxigênio, por favor. Mas se a gente não tomar conta, talvez em 20 anos a gente vá estar passando por isso. Esse oxigênio que vem dos oceanos é devido aos fitoplânctons, né? Isso. E às microalgas, né? E ali na praia do futuro, às vezes eu vou por lá e eu vejo, em determinadas situações, assim, a água turva, né? A água assim marrom. Aquilo deve ser aqui, a poluição. Você tem ideia do que é ali? Porque ele tem uma tonalidade que não é... Sim. Depende dessa tonalidade. Especialmente em época de chuva, a tonalidade mais escura provavelmente vai ser esgoto, porque a gente tem um problema gigantesco de ligação clandestina de esgoto dentro da rede de drenagem. Então, onde deveria sair água de chuva, sai esgoto, né? Inclusive, é uma das batalhas da nossa Iracema no momento, né? Lutando por isso. Foi descoberto, por conta do nosso ativismo, que só nas bacias hidrográficas relacionadas à nossa orla de Fortaleza, existem mais de 300 ligações clandestinas de esgoto direto na rede de água de chuva, né? Mas se for isso, principalmente em época de chuva, pode ter certeza que é esgoto. Se for uma tonalidade mais amarronzada, normalmente é ova de peixe, alga, né? Então são coisas naturais bacanas. Inclusive, recomendo dar um mergulho naquele ambiente, porque é bom para o cabelo, para a pele, é um skincare aí bacana. Né? Interessante é que a gente chama o planeta Terra, mas, na realidade, como você falou, 75% do planeta é constituído de água. Devia ser o planeta Água, né? Inclusive, tem aquela música do Guilherme Arantes, né, que fala em planeta Água. Sim. Agora, o que é que tu acha, por exemplo, dos cruzeiros, aqueles navios, né? Há muitos anos, eu fiz um cruzeiro daquele com a minha mulher, meus filhos, e esses navios também não poluem o mar, o oceano, né? E eu acho que não tem fiscalização para aquilo, né? Porque eu não acredito que aqueles dejetos eles tragam para coisa. Eu acho que eles liberam lá em alto mar, né? Zé, olha, é muito difícil fiscalizar a vida náutica de uma forma geral, né? Então, Isso. a gente tem relatos não oficiais, porque infelizmente a legislação existe, mas não existe uma fiscalização, e o oceano é gigantesco, né? É muito difícil fazer isso, mas se tiver interesse, a gente consegue desenvolver tecnologia para realmente rastrear. Mas mais do que os cruzeiros, né, a grande preocupação são os grandes navios que vêm aportar no Pecém e no Mucuripe. Porque os relatos, né, são que quando eles estão chegando, eles começam a desovar, né, todo o resíduo que eles não precisam mais, para a embarcação ficar mais leve e pagarem menos impostos ao chegar no porto, né? Então, é uma problemática gigantesca, né? E ninguém está fiscalizando isso, não tem ninguém conseguindo realmente relatar oficialmente isso. Sobre os navios e cruzeiros, o que a gente espera muito
é que eles possam reciclar o seu resíduo, ressignificar tudo que eles estão produzindo, conscientizar aquelas 5, 10 mil pessoas que estão dentro daquela cidade aquática, né? Para que essas pessoas não joguem, né, resíduos para fora do oceano, porque tudo conta. Entrou um plástico dentro do mar, vira comida de tartaruga, e isso é muito prejudicial para a vida marinha e, consequentemente, para a vida no planeta, incluindo a nossa vida humana, né? Eu estava vendo um navio, Icon of the Seas, um navio, acho que é de bandeira americana, que vale por 5 Titanics. Imagine o tamanho desse navio, né? 5 Titanics. E agora, em janeiro de 2024, eles vão fazer a primeira viagem. Aí eu disse que tem 7 piscinas olímpicas dentro do navio, um campo de futebol, um campo de golfe, um shopping center e uma rodoviária, tudo dentro do navio. Se você estiver na popa e marcar um encontro com alguém na proa, você tem que pegar um Uber, porque daqui que você chegue, né, um negócio incrível. 10 mil pessoas dentro desse navio, 10 mil pessoas é gente demais, né? Muita gente. Diz que é em torno de 7.800 tripulantes e 2.200 passageiros, né? Um navio desse com 10 mil pessoas, se você for com a sua mulher e perder a sua mulher, você não acha mais, não. Né? Eu não sei se é bom ou ruim, né? Depende de como vai estar o relacionamento. Pois é, né? Eu acho que você só vai encontrar quando chegar de volta, né? Ficar na porta do navio, o pessoal saindo, sei, né? Férias obrigatórias um do outro, né? Às vezes funciona. E aí imagine o que essas 10 mil pessoas, porque 10 mil pessoas é gente, né? Sim. Você no PV assistir um jogo com 10 mil pessoas, é muita gente. 10 mil pessoas foi o que o Ferroviário colocou na final do Brasileiro agora do ano passado. Série C. Na Série D contra a Ferroviária. Série D. Fomos campeões invictos. Deixa só para deixar registrado. É bom registro isso aí. Agora, tu imagina essas 10 mil pessoas que estavam lá no estádio, dentro de um navio, né? Os dejetos que essas pessoas vão produzir. Eu não acredito que aquilo ali eles vão trazer de volta. Eles vão descartar no mar. Quantas toneladas aí? Rapaz, eu não sei nem me dimensionar, mas 10 mil pessoas é uma comunidade, né? Super considerável dentro de um navio. Esse navio poderia, por exemplo, que seria legal se ele tivesse uma autonomia de, né, energia verde e limpa, né, de solar ou hidrogênio verde de forma consciente, se eles pudessem reciclar tudo que eles produzem, se eles pudessem compostar o resíduo orgânico, né, se eles pudessem ter uma estrutura de banheiro seco em que o dejeto não vai para o oceano, dá para a gente pegar um navio desse e fazer um case de sustentabilidade. Mas, infelizmente, ainda somos analfabetos, em níveis mundiais, globais mesmo, somos analfabetos, né, quando se fala em sustentabilidade. Então, não acredito que isso seja uma pauta dentro desse tipo de tecnologia ainda. E a gente tem que continuar cutucando. Agora me diz uma coisa, a gente falando ali da praia do Náutico, do Meireles, foi feito aquele aterro, né? Tem os espigões. Aquilo ali afeta o meio ambiente, né? A vida marinha, né? Aí eu te pergunto, como compatibilizar o interesse econômico, porque na realidade aquilo dali também vai gerar vários empregos, né, para as pessoas, tudinho é um local que as pessoas vão caminhar, tem ciclovia, tem toda essa parte aí. Como compatibilizar, por exemplo, o interesse econômico com a preservação do meio ambiente? Tô adorando suas perguntas, viu, Zé? Quero vir mais vezes. Olha, é o seguinte... Passei 6 meses estudando isso para falar contigo. Olha o que acontece. A gente errou no passado por não ter conhecimento e continuamos errando com conhecimento, né? Porque o aterro é um grande crime ambiental. Né? Então, quando a gente aterrou ali entre o espigão da Rui Barbosa e o da João Cordeiro, tem um aterro de 800 metros de largura e 200 de extensão. A gente enterrou, né, corais, que são comunidades, né, serviam, né, de estuário para comunidades de tartaruga, golfinho, um monte de bicho lindo que a gente tem na nossa orla. Só que o que acontece? Imagina se, antes da gente começar a construir na beira do mar, se a gente tivesse pensado em começar a construir 500 metros para trás e deixar a faixa como deveria ser, se a gente nunca tivesse tocado aquilo, a gente não precisava estar aterrando agora. Porque o que a gente fez foi, a gente botou os nossos prédios e edificações no que era areia, transformamos a natureza em concreto, e aí agora a gente aterra para poder ter o que a gente tinha antes de graça. Se a gente tivesse pensado em construir tudo para trás, pelo menos tantos metros, 2 quarteirões para trás, aqui a gente pode, o resto tem que ser natural. Imagina como Fortaleza seria linda, com vegetação nativa, né, de duna, de árvore, enfim, né, a vida animal. Então, o aterro, ele nada mais é do que um pensamento egocêntrico do ser humano para a economia, para o seu bem-estar. E não dá mais, o planeta não tem mais tempo para a gente continuar pensando assim.
né? O egocentrismo da gente chamar o planeta Terra de terra foi lá atrás porque a gente não tinha conhecimento de que a água tinha mais do que a terra. Então tá tudo bem. Quando a gente aterrou para fazer prédio no começo, talvez a gente não tivesse as informações devidas que a gente tinha. Hoje a gente tem, né? Pelos últimos 20, 30 anos pelo menos, a sociedade de Fortaleza, do Ceará, está tendo acesso a isso. É algo que vem se falando. Então a gente tem que parar de errar. E a gente continua errando, né? Com obras extraordinárias, no sentido faraônicas, né? Sem pensar no que eu coloco muito assim, de uma forma didática. Consciência versus conveniência. Né? Vamos botar isso na balança. Dá para trabalhar o turismo? Dá. Dá para trabalhar, né, o desenvolvimento econômico para a comunidade? Dá. Dá para cuidar da natureza ao mesmo tempo? Dá. Tudo de maneira harmônica, né? Harmonia, equilíbrio. Que nem pegar um violão desafinado, não vai ficar legal. Se a gente equilibrar aquelas vibrações, afinar, harmonizar, tudo dá certo. Então, assim, o ser humano nasceu, causa impacto. Todo mundo causa impacto. Mas como a gente pode reduzir isso, né? E é o que a gente tem que colocar na pauta e ter ação. Porque não adianta só fazer lei, falar na frente da televisão, tem que ter ação. Você falando que, só voltando, que 75% do nosso planeta é constituído de água e o ser humano, 70% é água do ser humano, né? Será que é por isso que tem gente que fala tanta água? Será que tem alguma coisa? Não tem nada a ver, não, né? Olha, rapaz, o pior, sabe o que é o mais engraçado? Que quando eu tento reconstruir a piada, que você fala muita água, eu já não gosto mais da piada porque a água é muito bom, rapaz, é muito importante. E tem um monte de gente que fala água, que a gente deveria, na verdade, falar outra coisa, né? Mas a água realmente, hoje em dia, não se cabe mais aí, né? Que a gente tem que entender a importância da água. Mas não é uma correção, tá? É só o que eu tinha falado aqui, eram 78%, que talvez eu esteja enganado, mas... enfim, essas estatísticas mudam muito também. 78% é oceano, e quando a gente junta mangue, lago e por aí vai para 90% e alguma coisa, né? Assim como o ser humano é 70%, e quando a gente coloca o cérebro em si, na contagem, a gente está indo lá para casa dos 90% também, se eu não me engano. Se eu estiver errado, a gente conserta depois, mas é mais ou menos isso. Você tem ideia de quantas toneladas de resíduos são produzidos no ano? Aqui? Tenho. No Brasil... Esse número são cerca de 90 milhões de toneladas. 90 milhões? 90 milhões de toneladas de resíduo todos os anos no Brasil. Isso é uma estatística da ABRELP, Associação Brasileira de Limpeza Urbana, enfim. É um relatório oficial, 90 milhões de toneladas de resíduo por ano. Zé, eu te faço uma pergunta agora. Você sabe quantos por cento a gente recicla desses 90 milhões? A metade? Quem dera, rapaz. 3%. 3%? 3%. E desses 3% que a gente recicla, 90% é fruto de um trabalho incrível, heróico, de catadores e catadoras de rua, que literalmente estão em situação de rua, principalmente depois da pandemia. É trabalho de cooperativas que são completamente esquecidas pelo poder público, e é trabalho de pessoas que são completamente invisíveis para tudo e para todos e para todas e para todes, que são as pessoas que trabalham nas rampas e nos lixões, que só no nosso estado do Ceará tem mais de 300. Né? Então, essas pessoas, esses profissionais, que são verdadeiros agentes ambientais, são responsáveis por reciclar 90% de tudo que a gente recicla. Isso é em torno de 3% do geral. Então, essa sua pergunta eu acho maravilhosa, porque além de enaltecer o trabalho, né, dessas categorias de profissionais que eu acabei de falar, é uma forma de a gente chamar também a atenção do poder público e da sociedade, que tem que ter sim a responsabilidade sobre o seu resíduo. Pronto, como é que a gente podia conscientizar as pessoas para já fazerem as reciclagens direitinho nos sacos, colocarem aquilo ali, para facilitar, quando os catadores vierem, pegar aquele não abrir o lixo e vasculhar tudo, facilitar a vida deles, né? A gente tinha que conscientizar as pessoas para isso. E eu acho muito importante esse lixo zero, que eu queria também que você falasse, porque você está conscientizando as crianças. E tem um matemático chamado Pitágoras, que você deve conhecer pelo famoso Teorema de Pitágoras, que ele era matemático e também era filósofo, né? E tem uma frase muito bacana que eu acho dele, que diz assim: se educar as crianças, não vai ser necessário punir o homem. Então, você está fazendo um trabalho de educar as crianças, para aquelas crianças tomarem consciência que devem tratar bem o local que eles estão trabalhando, que eles estão vivendo, e reeducarem os pais. E eu gostaria que você falasse sobre o lixo zero, que eu acho muito bacana isso aí. Obrigado, Zé. Perfeita a sua colocação. É exatamente isso, né? Trabalhar a educação ambiental para essas crianças é a esperança de que a gente tenha,
né, representantes do poder público, né, donos de empresa, né, formadores e formadoras de opinião, que possam sempre pensar que a gente precisa tomar conta da nossa casa, do nosso planeta, né? Eu brinco muito que o brasileiro, né, nossa cultura, a gente tem muito para ensinar para outros países, né? E eu falo isso com lugar de fala por ter morado muito tempo fora e rodar muito o nosso planeta. Mas a gente tem muito para aprender. E tomar conta da nossa casa é uma dessas coisas. Tanto que educação ambiental não está na grade curricular das nossas escolas públicas no Ceará, né? Então, por que não? Por que a gente não tem educação ambiental assim como a gente tem matemática? Será que não é importante a gente aprender a tomar conta da nossa casa? Colocar né? isso uma disciplina obrigatória no currículo escolar, né? Tem que estar lá, tem que estar lá. E isso é um dos nossos objetivos com as escolas Lixo Zero, né? É um trabalho muito bonito que eu fui convidado, na verdade, por uma expedição, né, chamada Downwind Solidário, uma expedição maravilhosa, que é um grupo de kitesurfistas e a gente veleja, né, a costa do Nordeste, veleja um dia, no outro dia faz atendimento. Esse atendimento é atendimento de saúde única, ou seja, a gente leva saúde humanitária, saúde animal não humano, ou VET, e a saúde planetária, que é a pasta que eu coordeno, e o nosso legado anualmente dessas expedições, a expedição acontece por 10 dias, né, em diferentes lugares do Nordeste, o legado da sustentabilidade é justamente transformar uma escola municipal de alguma dessas cidades, comunidades que a gente passou, em uma escola Lixo Zero, que é uma certificação trazida pelo Instituto Lixo Zero Brasil, do qual eu faço parte aqui no Ceará também, ligados ao Zero Waste International Alliance, que é uma ONG de sustentabilidade internacional, a qual o Instituto Lixo Zero Brasil representa aqui no nosso país. E nossa meta, basicamente, é transformar, né, as mentes e os corações dessas pessoas de todas as idades. Então a gente trabalha com as crianças, com os professores, com o pessoal do bem-estar, com o porteiro, com o motorista do ônibus, todo mundo, né? A gente trabalha dentro de processos inovadores, chocantes, revolucionários de educação ambiental, com o objetivo de, ao final da história toda, a gente entrega uma estrutura e toda uma capacitação para a escola fazer de forma autônoma o seu gerenciamento de resíduo, com o goal de desviar do lixão daquela cidade, daquele município, desviar do lixão 90% de tudo que a gente produz, transformando em adubo, transformando em gás, transformando em biofertilizante, reciclando, fazendo upcycling, trabalhando junto com as pessoas no lixão, incentivando o poder público a tirar essas pessoas do lixão e transformar em cooperativas. Enfim, é um trabalho maravilhoso também. E esse kitesurf que eles fazem, eles vão nas comunidades mais carentes atender as pessoas, né? São médicos, É um grupo de voluntários e voluntárias, médicos e não médicos. Certo. Né? Então, a gente tem um grande número de médicos, kitesurfistas e não kitesurfistas. Né? Na última expedição, em setembro, agora, a gente levou 15 especialidades. Dermatologia, oftalmologia, né, pneumologia, entre outras. E tivemos um time de 5 pessoas específicas para trabalhar a parte VET, uma veterinária e 4 assistentes, umas meninas ponta firme, e eu coordeno a parte de sustentabilidade, né, que eu vou normalmente, durante a expedição, trazendo todo mundo para participar dos trabalhos de sustentabilidade e ter essa experiência, né? Fazendo limpeza de praia, dinâmicas de educação ambiental, entre outras coisas. Que ideia bacana, né? É, muito Como massa. é que as pessoas... Uma pergunta interessante. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem contribuir? Porque, às vezes, a pessoa pensa que só pode contribuir se for um grande empresário, uma grande empresa, ou um cara que tem uma condição financeira boa. Mas pessoas simples podem dar uma contribuição muito importante. Então, como é que essas pessoas podem engajar nesse teu trabalho? Legal, ótima pergunta. Pessoal, vou falar até um pouco olhando para a câmera aqui também, para ficar intimista. Fica à vontade. Tem uma coisa hoje na rede social, Zé, que assim, eu compartilho, eu estou ajudando a promover uma causa. Isso é muito legal, acompanhar, compartilhar, né, indicar, mandar, né, esses Instagrams bacanas para outras pessoas. Mas existe, dentro desse terceiro setor, como a gente chama, né, que eu gosto de falar que o setor é premium, né? Deveria ser o setor premium, não o terceiro setor, porque a gente resolve problema hoje que o poder público não resolve, são problemas cruciais, né? Então, no setor premium das ONGs, é muito importante a gente ter planejamento financeiro, né? E a Casa de Vovó Dedé é uma instituição do terceiro setor, né? Do setor premium, né? Por quê? Porque a gente começa a entregar um serviço crucial para a comunidade, crucial para a natureza, né? E a partir do momento que a gente entrega isso, a gente não pode mais tirar. E para isso a gente precisa de planejamento financeiro, a gente precisa que as pessoas cheguem junto.
André, eu quero muito ajudar, mas, cara, eu não consigo ir lá na Be Happy Music Club ver aquelas crianças com deficiência, me toca o coração, eu choro, fico uma semana de depressão. Tudo bem, contribua com R$10 o mês, sabe? Doe um instrumento, compartilhe nas redes sociais o que a gente faz. Vai ter teu aniversário? Pense, você já tem tudo que você precisa? Não peça presente, não. Chame os seus amigos para contribuir numa vaquinha online para você doar para uma instituição que você confia, que você acha que o trabalho é bacana. Então, se a gente começar a abrir um pouco nossa cabeça, sabe, Zé, tem muitas formas de ajudar, né? No caso das causas que eu represento, e são muitas, graças a Deus, eu convido vocês aí no meu Instagram pessoal, porque lá tem os links na minha bio, todos os links dos projetos que eu represento hoje. Você clica lá e de lá você viaja no conteúdo, em como contribuir, se emociona, compartilha, enfim, a casa é nossa. Você pode contribuir não só com dinheiro, com o seu trabalho, com a ideia, com a palestra, com uma palavra amiga. Tudo são contribuições importantes, né? Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: antes de você se engajar nessas causas sociais, e hoje, como é que você se define? Antes e agora, você como pessoa, o que é que você sente no seu espírito, certo? De contribuir com tudo isso, de fazer, de dar a sua contribuição, sua missão, porque a gente está aqui no mundo, a gente não está aqui só para curtir a vida, né? A gente tem que contribuir de alguma maneira para tornar o mundo melhor. Então, como é que tu sente antes de se engajar nesse trabalho e agora? O teu espírito, a tua maneira de ser, como é que você se sente? Pergunta que toca o coração essa, né, Zé? Porque enquanto você ia construindo a sua pergunta, a minha cabeça voltou lá para trás, né? E eu fiz rapidamente aí um retomado aí de onde eu estava e onde eu estou. E hoje eu me sinto realizado por ser quem eu sou, acima de tudo, né? E não medir esforços para isso. E quem me mostrou como realmente ser o que eu sou, encontrar o meu propósito, né? E eu sei que a gente fala muito sobre isso, né? Eu queria encontrar meu propósito, ou encontrei o meu propósito. Eu tenho o grande privilégio, né, de ter tido uma família que me deu absolutamente tudo, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, amo vocês, toda a minha família, na verdade, né? Nunca faltou nada, especialmente amor, né? E eu vejo pessoas com muito material e faltando amor, pessoas tirando suas vidas, né? E é uma grande problemática na nossa sociedade doente hoje, com tanto bem material e pouco amor, né? Então, trabalhar com a causa socioambiental, né, envolvido com comunidades, hoje, por exemplo, eu fico mais tempo no Brasil, além de ter a importância de estar reconectado com a minha família, mas também porque eu lido com pessoas que eu sei que, de alguma forma, eu estou conseguindo contribuir positivamente, e, além disso, eu aprendo muito com elas, né? Então, a forma com que eu me sinto, tentando ser objetivo com a sua pergunta, se é possível, eu sinto que eu sou uma pessoa mais privilegiada do que nunca, né? Numa análise pessoal, porque eu consegui receber esse amor, eu tive a oportunidade de receber esse amor e essas oportunidades, e hoje eu consigo compartilhar isso com pessoas que precisam, né? Com a natureza, eu consigo dividir isso. E eu acho que isso é um grande legado, né? E isso faz com que eu não consiga fazer mais nada além do que eu faço pelos últimos, sei lá, desde 2016, 8 anos, né? Agora eu me lembrei, você falando aí, falando em oceano, em mar e tal, eu me lembrei de um vaqueiro que era doido para conhecer o mar, né? E veio aqui para Fortaleza, nunca tinha visto mar, e quando ele chegou ficou abismado, né, vendo o mar. Aí ele disse: eita, compadre, que marzão medonho, que açudão medonho, né? Não tem nem parede. Aí resolveu tomar um banho, né? Só que o vaqueiro, no interior, toma banho no açude, que é uma água parada, né? Ele foi tomar banho no mar e a onda começou ele ter dificuldade, começou a se afogar. Se afogando, aí um salva-vida foi e jogou uma boia, né? Aí quando jogou a boia, ele disse: a boia, a boia. Aí o vaqueiro disse: eu tô morrendo afogado. A boia. Agora, boia. Como é lindo assim o nascer do sol no mar, né? O pôr do sol, né? Você contemplar aquilo ali é maravilhoso, né? Rapaz, tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol são dois fenômenos incríveis. E sabe o que é engraçado, Zé? Às vezes eu fico pensando que nossa sociedade, a gente está, especialmente nas grandes cidades, né? A gente está tão desconectado disso que eu acho que é aí que a gente separou demais e parou de cuidar.
Certo. Você não vê mais as pessoas contemplando isso. Você vê as pessoas pegando aqui o telefone, faz aqui uma foto, bota um filtro, posta no Instagram e já olha e fala, olha, mulher, que legal. Nossa, ficou maravilhoso, vamos embora, vamos embora. E às vezes eu paro assim e falo, meu Deus, mas tu não vai continuar olhando, olha isso aqui, cara, vai dar mais 5 segundos, né, de contemplação. É um grande milagre da vida, porque imagina, nós somos o único planeta no sistema solar, e até agora que a gente pôde, né, observar, com toda a tecnologia que a gente tem, que tem oxigênio, que tem uma lua e um sol posicionados exatamente milimetricamente no lugar correto para isso tudo acontecer. Né? E a gente vê a lua nascendo agora, teve uma lua cheia maravilhosa. E eu desci na praia para ver o nascer dela e depois dar um mergulho nessa nossa água quentinha e eu observei. As pessoas não estavam olhando para ela estava nascendo e ela ficou brilhosa. E, sabe, isso é esse resgate que eu acho que é importante a gente fazer, sabe? O corre-corre é tão grande que as pessoas não valorizam as mínimas coisas, né? Falando disso aí, eu gosto também muito, André, do sertão, né? E tem um poeta chamado João Paraibano, que ele descreve o amanhecer no sertão. Olha que coisa linda. Ele diz assim, quando o dia começa a clarear, sertanejo se benze e deixa o rancho. A rolinha se coça no garrancho, convidando um parceiro para voar. Um bezerro cansado de mamar deita o queixo por cima de uma mão. A toalha do vento enxuga o chão. Vagalume desliga a bateria. Das carícias da noite nasce o dia, aquecendo os mucambos do sertão. Que coisa linda, cara. Sensacional. Muito bacana, né? Qual é o nome dele? Desculpa, João Paraibano. Fantástico. E olha isso, ele criou isso fazendo o quê? Observando a natureza, né? Até se você pensar nas tecnologias mais avançadas hoje, quando você pensa em como essas ideias surgiram da observação de pessoas que estavam ali plenas, né, observando, daí a importância da gente reconectar. E valorizar a natureza, sim, as coisas belas, né? Que a natureza está aí para servir o homem, e o homem é que destrói tudo, né? Nós somos os causadores dessa desarmonia, desse desequilíbrio. Infelizmente. Né? E eu acho muito bacana esse teu trabalho de fazer isso, e eu me disponho, no que for possível, de contribuir, sabe? O que eu puder fazer para contribuir com esse trabalho. Eu acho muito bacana isso aí, sabe? O que você faz é uma causa nobre, né? Obrigado, principalmente o trabalho com crianças, que isso emociona, né? Principalmente com música, né? A música, como eu te disse, é uma coisa divina. Tanto a gente fica feliz em lembrar uma determinada passagem da nossa vida, como também triste. Por exemplo, eu não consigo ouvir a música do Pai, do Fábio Júnior, sem me emocionar. Não consigo. Então, a música ela é muito bacana, né? Muito legal. E esse seu trabalho é importantíssimo. Engraçado você ter mencionado isso, e obrigado por compartilhar, né, um pouquinho do seu sentimento com a música também. Mas quando apareceu aqui o vídeo da B-Rap, que aquela musiquinha começou a tocar, aquela música, ela me transporta. Aquela música, na verdade, foi uma composição minha, chamada Fiji. Ah, é? E eu fiz essa música, né, enquanto eu estava preso dentro de casa, lá em Fiji, com um ciclone passando, de categoria 3, o vento louco. E eu não tinha mais nada para fazer, eu só estava em casa, eu e o meu violão, comecei a compor. E eu compus uma música chamada Fiji, que é essa música que estava tocando no background aí do vídeo, e é um clipe que a gente fez com as crianças. Então elas aprenderam a cantar, a tocar essa música também, e foi uma forma de eu agradecer, né, aquela terra, né, e aquela comunidade, as crianças, enfim, as famílias, por terem me transformado, né, porque foi ali que tudo começou na minha jornada de me entregar, né, ao meu propósito. Então a música tem esse poder, né, de lhe levar e você se emocionar, né, e isso nada mais é do que uma terapia, né? Por si só a música já é. A musicoterapia, né? A musicoterapia. Você vê como eu sou desajeitado. Eu estava falando aqui do meu ponto que não veio. Caiu aqui os meus patrocinadores. Eu vou pedir licença aqui o pessoal para apanhar, porque caiu aqui os patrocinadores. Quer ajudar aí ou deu bom? Depois da chikungunya, eu não estou prestando mais para nada. Que é isso. Então, o programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da panificadora Pão Dormido, do escritório de contabilidade Vou Perguntar o Plantão e do curso de regressão Retorno Proibido.
Adorei. Ótimos patrocinadores. E que eles continuem firmes e fortes, né, com a gente. Você quer uns patrocinadores desses para você aí, para lhe ajudar? Pode trazer, toda ajuda é bem-vinda. Coração de mãe, né? Nossos projetos têm que ser assim, coração de mãe. Vem que sempre vai ter algo para fazer. A nossa produção ali já está dizendo que o nosso tempo está se terminando, esgotando? está se esgotando. E eu gostaria de te agradecer mais uma vez e que você falasse o que você tem vontade de falar para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso e tão importante. Obrigado, eu quero muito agradecer, Zé, essa troca, né, esse bate-papo aqui, informal, maravilhoso. Obrigado pelas poesias, depois eu vou rebombinar o programa e vou escrever essas poesias aí, porque você não vai me mandar por WhatsApp, né? Mas eu queria muito, adorei o celular. Eu queria agradecer você pelo convite, seu filho, Alexandre, né, por ter me convidado. O Marquinhos Montenegro, que foi quem me conectou com seu filho durante a festa de Natal do IPOM, agora no final do ano. Quero agradecer a Roberta pela turnê, pessoal por trás das câmeras aqui, obrigado pela força. E quero parabenizar, né, todo mundo da Casa de Vovó Dedé pelo trabalho, que esse trabalho prospere, floresça, expanda e que a gente continue firmes e fortes na missão. E estou aqui me colocando 100% à disposição para colaborar, fazer aí um trabalho Be Happy Casa de Vovó Dedé, por que não? Nossa Iracema em Casa de Vovó Dedé. Tem um monte de coisa massa para a gente fazer, dar as mãos e fortalecer, bacana, né? Então, estou à disposição. E aí eu queria deixar uma frase, frase muito bacana, falando mais da parte do meio ambiente, que é uma frase de um biólogo chamado Robert Swan. Ele foi o primeiro ser humano a fazer expedições a pé nos dois polos, Ártico e Antártico. E ele fala o seguinte, Zé: a maior ameaça ao nosso planeta é pensar que uma outra pessoa irá salvá-lo. Então a gente pode fazer a nossa parte, porque se a gente fizer isso, muito bacana, né? Vai dar certo. Muito profundo. E dizer que o Marco Montenegro já esteve aqui com a gente aqui, batendo um papo aqui com a gente. Grande, irmão. Muito ele, inclusive, bacana. é o nosso cameraman, videomaker, diretor da expedição da Wind Solidário. Estamos, inclusive, agora finalizando um documentário muito bonito, feito por ele, com a ajuda da Cris Dias, do Marquinhos, que é um editor ponta firme também, que está com a gente. Quem sabe um dia a gente pode trazer o documentário para mostrar aqui para o pessoal da ONG também. As portas estão abertas aqui. Gratidão, querido. Obrigado. Eu queria agradecer aos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Muito obrigado.